QAP Brasil Armas e Munições, a primeira loja especializada em armas de fogo, munições e artigos táticos de Rio Preto e região. Uma loja oficial partner Taurus e CBC, focada especialmente para o mundo dos atiradores esportivos e caçadores. Você quer tirar o seu CR e se tornar um CAC? Procure a QAP Brasil. E na nossa loja você encontra ridote, lanternas táticas, coldre, abafadores eletrônicos, óculos para tiro e caça. Temos também roupas, acessórios e toda a linha de Airsoft. Avenida Presidente Getúlio Vargas, número 79, no Jardim Tangará, em Rio Preto. O WhatsApp 17 99612 7924. QAP Brasil Armas e Munições. Para garantir o melhor atendimento aos pacientes que buscam o tratamento contra a obesidade, Sivieri abriu em São José do Rio Preto a Clínica Sivieri, fruto da união entre ele e a médica Francine Sivieri. Ao todo, o corpo clínico dispõe de mais de 14 profissionais altamente capacitados em diversas áreas ligadas ao emagrecimento. Há nutricionistas, psicólogos, psiquiatra, endocrinologista, esteticista e os médicos. São mais de 17 anos de experiência com mais de 20 mil pacientes atendidos, mais de 2.000 bariátricas realizadas e mais de 4.000 cirurgias no total. Abre aspas, optamos por uma estrutura física moderna voltada ao bem-estar e qualidade do serviço oferecido aos nossos pacientes e para toda a equipe de profissionais que atuam no local. Em um ambiente aconchegante localizado no bairro Nova Redentora, a clínica conta também com especialistas nas mais diversas áreas, como psiquiatria, oftalmologia, ginecologia, nutrição, psicologia e educação física. Fecha aspas. Finalizou Tiago. Você já pensou em investir no ramo de tecnologia voltada à segurança? A Safebras entrega soluções de segurança voltado para atender a qualquer demanda que o cliente possua. Podem ser relacionadas a controle de acesso, a CFTV, barreiras perimetrais baseadas em inteligência. A Safebras ela entrega um grande diferencial de mercado. Por trás desse nome nós possuímos dois outros nomes que fabricam software e fabricam hardware. Geram total integração e domínio tecnológico para a Safebras, o que gera uma entrega totalmente diferenciada para o cliente, seja em qual segmento for este. Condomínios, empresas, indústrias, hospitais e escolas, nós atuamos com 100% de domínio sobre a nossa tecnologia, gerando receitas recorrentes, estabilidade junto ao cliente, em que você gera uma experiência diferenciada para o cliente. Vem você também fazer parte da Safebras, vem conhecer dos nossos produtos, entender das nossas soluções e ver o quanto pode ser rentável para você. Olá a todos vocês que acompanham o No Ar do queridíssimo Hamilton. Eu sou a doutora Bruna Almeida da BTO Odontologia. Então, se você precisa de cuidados tanto da saúde bucal quanto cuidados da sua autoestima, é só nos procurar. Aproveite as nossas condições de final de ano e um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo a todos vocês. Tá procurando veículos com procedência, qualidade absoluta e até 2 anos de garantia? Então vem comigo conhecer a Montana Automóveis. No ar, com Hamilton Trevisan.
Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan, direto dos estúdios da Filmix, aqui em Rio Preto. Muito obrigado aí pela sua audiência, para você que vai nos acompanhar ao vivo, boa noite. E para você que vai nos acompanhar daqui a pouquinho, seja no final de semana, que vai estar também compartilhando com todo mundo. Inclusive, não esqueçam aqueles recadinhos básicos. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like aí para todo mundo saber que a gente está ao vivo por aqui. E no final de semana, né, se você for maratonar, depois você também compartilha com todo mundo, tá bom? Antes da gente apresentar a nossa convidada de hoje, passar alguns recadinhos para vocês dos nossos patrocinadores Master, tá bom? Agradecer aqui a Montana Automóveis. Gente, para você que tá precisando trocar o seu carro, comprar um carro, fazer o seu financiamento, procure a Montana Automóveis aqui em Rio Preto, tá bom? Tem o QR Code aqui, só você clicar, já tem todas as informações. Lá você encontra veículos com qualidade, procedência, o melhor preço e até 2 anos de garantia. Então não esqueça, Montana Automóveis, para você fazer o melhor negócio. Para você que precisa fazer um procedimento estético ou até mesmo odontológico, temos a BTO Odontologia, tá bom? Você pode falar com a doutora Bruna, com a Lari, e você vai ter também aquele melhor atendimento de excelência por um preço justo também. Só você clicar aqui no QR Code que você já vai direto para a página da BTO. E para a gente fechar, os nossos patrocinadores Master, que ela fará da St. James Barbershop. Cara, é uma experiência única, são 2 unidades em Rio Preto, né? Tem a do Vivendas e tem a do Dama, tá bom? Que fica ali em frente ao Gaivota. Lá você vai ter uma experiência de cortar o seu cabelo, fazer a sua barba com os melhores profissionais. Tem também o dia do noivo, você pode marcar. Lá você tem aquela mesa de bilhar, tem drinks especiais, tudo que você precisa para ter uma experiência única de realmente passar aí pelos melhores barbeiros aqui de São José do Rio Preto. 2 unidades, tá? Vivendas e também no Dama, em frente ao Gaivotas. Bom, é o seguinte, ela começou a empreender com 17 anos, tá bom? Juntamente com o seu irmão. Depois montou o seu trailer, depois abriu aí o seu primeiro restaurante, já passou pelo Masterchef. Aí o que acontece? Eu quero fazer minhas coisas de marketing, vamos fazer uma agência de marketing então. E aí o melhor de tudo, hoje ela é uma das melhores e maiores influenciadoras, tem marcas importantíssimas, grandes, que está junto com ela, que agregou com o nome dela, e ela está aqui hoje ao vivo no Ar com Hamilton Trevisan. Com vocês, Fernanda Lee. Muito boa noite, muito obrigada. Um prazer imenso estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Já fazia tempo, né, Verdade, que a gente queria conversando. Combinar. Mas, gente, que correria com essa mulher, pelo amor de Deus. Ó, a primeira pergunta que eu tenho que fazer já é polêmica. Por que a Maria não veio? Pois é, se fosse um pouquinho mais cedo ela vinha, mas ela tava quase dormindo, e aí esse horário já fica um pouquinho tarde pra ela, mas ela é uma fofa, ela é gostosa demais e ela tá sempre comigo. Sim. Onde eu vou, ela vai atrás, desde os 3 meses. Então fica entre São Paulo, Prudente, Rio Preto, e ela tá sempre comigo trabalhando. Já ajuda, já faz as publi dela. E já tá no meio, já viu? tá monetizando. Já tá no meio aqui. Ô, Fernanda, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente falou que você ia estar aqui, nossa, o meu feed, muita gente foi lá falar, nossa, que legal, ela vai estar e tal. A maioria falou uma coisa muito importante, que você é muito comunicativa, né? Pô, isso te abriu muitas portas. E aí depois eu fui conhecer um pouquinho mais da sua história, antes de entrar em contato com você. Aí eu mandei um e-mail. Gente, eu falei assim, será que ela vai me responder? Respondeu, totalmente educada, conversamos, combinamos. E ela que sugeriu a data também, porque tá numa correria, né? Muitas coisas acontecendo. E aí eu comecei a falar, a Fernanda vai estar lá no nosso podcast. Gente, você não tem a quantidade de pessoas que te admira, que gosta de legal, você e principalmente que torceu por você. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Masterchef, mas pessoas que eu nem tinha ligado o nome dessas pessoas que assistiram, e depois elas foram contar as histórias, os episódios, e realmente te acompanham nas redes sociais e tudo mais. Eu fiquei muito contente com isso. Que legal, Milton, porque eu não sou de Rio Preto, Sim. Eu sou de Presidente Prudente, então eu vim para Rio Preto assim em 2020, quando a gente abriu o Ariga, e até então eu não conhecia ninguém em Rio Preto. Tinha uma amiga da minha mãe que tinha se mudado para cá, mas ela também não conhecia ninguém. Sim. Então foi uma cidade que eu fiquei perdida no início, mas assim, não é por nada, conheço gente de muito lugar, mas o povo daqui de Rio Preto é o povo mais gente boa que eu conheço, porque todo mundo abriu muitas portas pra gente.
desde o início, todo mundo recebeu a Ariga de mãos abertas. E assim, agora eu tô construindo amizades, relacionamentos aqui. E é muito legal saber que as pessoas estão conhecendo aqui também, estão me acompanhando. E assim, agora eu comecei a ficar reconhecida mesmo em Rio Preto. Às vezes eu vou em algum lugar e a pessoa, eu te acompanho. Isso é muito legal, porque assim, saber que há 3 anos atrás ninguém me conhecia e eu não conhecia ninguém. E agora tem bastante gente acompanhando, seguindo, acompanhando a Maria também. Todo mundo fala, eu vejo a Maria no Instagram. E é muito gostoso mesmo. Mas o povo daqui é diferente. E vamos começar falando sobre esse seu lado empreendedor, né? Porque, quando eu fiquei sabendo que você já tinha começado a fazer... Isso assim, gente, quando a gente fala que ela começou a empreender com 17 anos, você fala, nossa, muito novinha, mas ela nem fez 26. Então, assim, tanta coisa que essa mulher já fez na vida, né, em pouco tempo. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa história, porque a gente tá falando de 17 anos... Mas eu soube que na escola você já queria também fazer o seu dinheirinho. Conta pra gente um pouquinho. Exatamente. Minha família é de empreendedor, então eu sempre tive esse sangue na veia correndo da minha mãe. Desde criança eu nasci nesse meio, então eu via minha mãe fazendo isso. Então pra mim, tudo onde eu olhava era oportunidade de fazer dinheiro. É aquilo que até falam, dinheiro não dá em árvore, pra mim já deu. Porque eu tinha um pé de jabuticaba no fundo da minha casa, quando eu tinha 10 anos. E aí, jogava muito jabuticaba fora, e eu amo jabuticaba, é uma fruta que eu adoro. E aí, eu sabia que muita gente gostava. Eu falei, gente, não tem todo mundo pé de jabuticaba em casa, né? Todo mundo, tem gente que mora em apartamento, né? Eu falei, quer saber? Eu vou vender jabuticaba. Então, na época que dava jabuticaba... Eu pegava jabuticaba, colocava no saquinho, embalava e saía, eu tinha 10 anos, pra vender por R$1. Meu Deus. E aí eu ficava assim, à tarde, 2, 3 horas vendendo ali entre a vizinhança, o pessoal até já conhecia, eu acho que o povo tinha dó de mim hoje. Eu antes achava ajudar, que eu era muito bom. Hoje eu acho que realmente a galera falava, nossa, coitadinha, essa menina vendendo jabuticaba. E aí eu juntava o dinheirinho no final do dia lá, tomava um sorvete, ou fazia alguma coisa pra mim e tal. Então assim, eu sempre via dinheiro nas coisas, oportunidade. E aí com 13 anos eu consegui o meu primeiro emprego fora de casa, então eu fui trabalhar numa cafeteria, brigadeiria, eles até hoje têm lá em Presidente Prudente. E aí eu trabalhei nas férias, então assim, eu sempre quis ter o meu, sabe? Eu sempre quis comprar as minhas coisas, fazer meu dinheiro, e minha mãe sempre incentivou. Então isso que eu acho legal, e eu sempre falo pros pais que têm oportunidade, é a forma que eu quero criar também a minha filha. Acho que se hoje eu sou o que eu sou, é graças à educação que minha mãe e meu pai me deram. Então, minha mãe sempre me incentivou. Tem gente que... Eu lembro também uma vez que minha avó fez bolo. E aí, a gente comeu uns pedacinhos e sobrou, tipo, meia forma. Aí eu falei pra ela, eu falei assim... Eu chamo ela de Bá, né? Porque é japonesa. Então, é Bachan, eu chamo ela de Bá. Eu falei, Bá, eu posso vender esse bolo na feira? Que ela mora bem na frente da feira. E ela falou assim... pode. Aí eu fui, cortei em pedacinho também. Na época, eu vendi por R$1 também. Hoje em dia... Tudo é caro, né? Tudo é 10. Caro, né? Mas na época eu tinha acho que uns 8, 9 anos. Aí eu saí na rua vendendo o bolo. E aí eu encontrei com uma tia, uma parente, assim, meio distante. E ela falou assim pra minha mãe, nossa, que vergonha. Vão achar que vocês estão passando necessidade de deixar a Fernanda vender bolo na feira. Minha mãe falou, não, vergonha nada, né? Pelo contrário. Ela vai vender mesmo e tem que vender. Então, assim, muito do que eu sou é graças à educação e o incentivo que minha mãe me deu. Então, assim, eu nunca tive vergonha de vender, eu nunca tive vergonha de oferecer, de trabalhar. E eu acho que trabalhar nunca é vergonha, pelo contrário, né? Pedir uma pessoa que não vai atrás do seu, que deveria ter vergonha. Então, eu sempre tive isso. Aí, realmente, aos 17 anos eu estava na faculdade, fazia economia na época. E aí eu fazia economia porque eu realmente gostava de dinheiro. Isso é uma outra coisa, porque assim, eu quero ser uma médica, eu quero ser uma dentista, eu quero ser alguma coisa. Não, eu quero mexer com a economia, né? Exatamente. Eu fui fazer economia por isso, porque eu sempre gostei de dinheiro, sempre gostei de política, gostava muito de coisas relacionadas a isso. E aí eu fui fazer economia, só que assim, eu achava que eu dava muito custo pra minha mãe. Eu falava, gente... Eu não tô produzindo, não tô ganhando dinheiro. Minha mãe paga minha faculdade, paga meu aluguel, paga minha comida. E eu fazia a conta, eu falava, gente, é muito caro. É muito caro. Então, assim, não que minha mãe não tinha condição. Ela tinha condição, então eu sou uma pessoa privilegiada. Claro. Mas eu falava, gente... É muito caro isso. E tem muitos jovens que não têm essa noção de achar que é caro, ou até tem, mas não faz nada pra isso. E aí eu comecei a procurar um estágio. Só que aí os estágios eram assim, R$300, R$400, R$500. O melhor que o povo tinha era 600. Eu falei, gente, não vou fazer esse estágio, não. Porque, gente, R$600 eu vou, sabe, tipo, não vai me ajudar tanto. Aí eu falei, quer saber, eu vou arrumar um emprego numa loja normal, porque no centro ganha um salário mínimo e eu vou ganhar 300, 400 pra trabalhar praticamente igual.
E aí eu fui trabalhar numa loja de roupa e sapato. E na época eu ganhava 900 e pouco, assim, então já era mais que o estágio. E aí eu trabalhava o dia inteiro, até tipo 6 da tarde, entrava às 7 na faculdade. E aí eu fiquei uns 3 meses fazendo isso. Porque eu falei, melhor do que nada. Aí até que eu parei pra pensar, eu falei, gente, mas mesmo assim eu não tô pagando os meus cursos, porque tem o curso da faculdade. Sim. Então ainda assim minha mãe precisava me ajudar, né? Eu falei, acho que eu preciso fazer alguma coisa pra complementar essa renda. E foi aí que surgiu a ideia do food truck. Então, era realmente porque eu falei, gente, eu posso produzir mais do que isso, assim, sabe? Tá bom aqui? Tá bom, tô fazendo a minha faculdade, tô estudando, tô investindo em mim, mas eu quero mais do que isso. E aí, foi assim que surgiu a ideia de começar a empreender. Foi a minha... Eu sempre falo assim, né? Eu sou uma pessoa muito descontente com o meu estado atual, mas não de uma forma ruim. Até meu marido falou assim, Fernanda, eu olho pra você, tipo, eu fico achando que você não tá feliz, ou que você quer mais e não sei o quê. Eu falo, amor, mas pode ficar tranquilo. Eu sou assim, mas isso é o que me move a querer o próximo passo, sabe? É o que me faz acordar todo dia e trabalhar muito, e até 11 horas, meia-noite, 1 da manhã, mas é o que me move, querer mais, né? Isso é uma coisa muito importante, porque a gente vê os jovens hoje, né, e muita, igual essa, vamos dizer assim, hoje em dia os jovens falam assim, eu quero estudar, eu quero que meu pai pague a minha faculdade, eu quero um carro, eu quero alguma coisa desse jeito, né? Mas a consciência que você tinha, que tudo era caro, que a faculdade era cara, que você precisava ajudar a sua mãe, e aí o start de você querer fazer economia, igual você falou assim, eu gosto de política. Gente, tudo que a gente vive, tudo que está ao nosso ambiente é política. Exatamente. Né? Você atravessa a rua, é política, tudo é política. Então, o que você precisa fazer é entender para você não falar besteira e não fazer bobagem. Exatamente. Né? Mas tudo é política. Tudo, não tem como você não gostar de política, né? E aí a maioria das pessoas que não gostam são pessoas realmente que não entendem. E assim, eu não julgo a pessoa, porque a gente não tem, tipo, política mesmo de verdade nas escolas, Sim. a gente não tem formação econômica. Então, assim, é um erro estrutural, né? Se for parar pra pensar, é um erro que a gente deveria aprender. Tanto que tem uma amiga minha que começou a empreender esse ano e ela falou assim, Fer, eu não sei fazer imposto de renda e eu tô desesperada, eu tô perdida. E assim, é uma coisa que a gente deveria aprender na escola, porque depois que a gente começa a empreender a primeira coisa, ou até trabalhar, depende do ramo, você tem que recolher o imposto de renda, e a gente não aprende isso, né? Então, acho que deveríamos aprender mais, né? E hoje eu tô vendo que as escolas estão mudando. Sim. Até lá em São Paulo, a Tina e a Cacá, que são minhas enteadas, elas têm hoje aula de empreendedorismo, elas têm aula de finanças pessoais, e eu acho muito legal isso, porque eu já vejo que elas têm uma cabeça muito diferente do que eu mesma quando era criança, por mais que eu tinha esse conhecimento em casa, por mais que minha mãe sempre me ensinou muito, mas aprender na escola de uma forma teórica e colocando trabalho, fazendo projetos empreendedores com 8, 9 anos, eu acho surreal. Então eu acho que isso vai acabar começando a crescer isso, né, no Brasil. Agora eu acho que política, eles não vão querer que isso vá para a escola, porque aí o pessoal aprende e aí... Ixi, aí sabe votar. Aí sabe votar e não vai fazer mais nada, né? Bom, aí quando vocês tiveram essa ideia de montar o food truck, já chamava Ariga ou não? Já. Gente, eu achei, o nome é sensacional, né? É incrível o nome. E eu falei, cara, como ninguém tinha pensado nisso? Como ninguém tinha registrado esse nome antes? Pois é, gente. E assim, quando a gente foi fazer o nome, a gente comprou um food truck e a gente não sabia o que ia fazer. Sim. E na época o food truck tava muito em alta, sabe? Começou a ter em toda a rua e era chique ir no food truck, era tipo assim, né? Super legal. Mas aí eu via, tinha food truck de cachorro quente, tinha food truck de comida mexicana, tinha food truck de comida baiana, de tudo. Mas eu falava, gente, não tem comida japonesa. Hoje eu sei o porquê que não tem, depois de ter, né? Mas na época eu falava, gente, não tem de comida japonesa, então acho que vai ser de comida japonesa. E aí, a gente falou, então vamos testar. Aí a gente começou a vender eventos fechados antes de ir pra rua, né? Então a gente... Porque pra você ir pra rua tem que ter licença, não é só parar na rua. Então a gente não tinha ainda, não tinha CNPJ, nada. Então a gente começou a fazer eventos, aniversários e tal. E deu certo, todo mundo começou a gostar bastante na época. E aí a gente queria um nome, e eu sempre fui um pouquinho enjoada pra isso. Eu fui lá e contratei uma das melhores agências que tem na minha cidade, lá em Prudente. Só que eu não tinha dinheiro pra pagar. Então eu fui lá fazer reunião, eu e meu irmão, minha mãe também foi comigo. E a gente foi lá na maior cara de pau fazer orçamento, né? Pra saber como que ficaria, quanto que era, né? O valor do projeto, identidade visual e tal. E eles falaram, na época, acho que se eu não me engano era R$5.000.
E é muito caro. Sim. Hoje já é caro, na época era muito caro. E eu falei, não sei se era 5, 3 mil, alguma coisa assim. Mas era muito caro, tipo, eu não tinha dinheiro pra isso. E aí eu peguei e falei assim, nossa, legal, tal, gostei muito, quero muito fazer, mas, tipo, não tenho como pagar. Não tinha como. Aí ele pegou e falou assim, isso acho que era outubro ou novembro. Ele falou, olha, dezembro vai ter a festa de final de ano. Vocês querem trabalhar aqui, fazer o evento em troca da identidade visual? Olha, eu falei, legal. Agora! Que bacana. E a gente fez o evento, a festa dos funcionários e clientes deles, acho que deu quase 100 pessoas, se eu não me engano, no evento, com tudo incluso, né? E aí foi a troca que a gente fez o evento pela logo. Então, assim, nossa logo foi muito bem pensada, eles realmente são muito bons. E aí, eles que sugeriram o nome, tudo, contaram uma história, né, por trás. E a gente gostou muito, porque realmente é muito a nossa cara. Sim, claro. Eu achei muito legal, porque eu falei, cara, porque é uma coisa, pô, muita gente tem restaurante japonês, muita gente tem, né? Eu vou no restaurante, é comida oriental e tal. Mas o Ariga era muito óbvio, né? Assim, exatamente. Era muito simples e deu muito certo. Não, e tem até não sei se você já assistiu o filme do McDonald's, né? Fome Sim, Fome de Sucesso? Fome de Sucesso, acho que é isso. Acho que é isso, se eu não me engano. E ele fala, né, tipo, por que você não vai lá e abre uma lanchonete igual? Aí ele falou assim, não, porque não é a lanchonete, é o nome. Exatamente. Ele fala, porque é o McDonald's. E tipo, eu acho que algumas coisas têm isso também, sabe? O nome faz toda a diferença. Porque é a marca, né? Porque é a marca, exatamente. E aí, assim, por trás dessa marca, e vem tudo, né? A credibilidade que vocês construíram, né? A qualidade que vocês hoje têm e tudo mais, né? Nós temos aqui o André, por exemplo, que ele é um dos maiores consumidores de comida japonesa do mundo. Ele é a esposa dele. E eu acho... inclusive ele já foi lá, mas eu acho que ele foi no primeiro, ele não foi no novo ainda. O novo tá bem bonito. Tá, e fica pertinho lá da rádio, cara, lá na Voluntários, é muito bacana. Tem que ir lá. Nossa, e você sabe uma coisa engraçada? Eu passava em frente lá e eu falava assim, nossa, ninguém nunca vai abrir um negócio aqui, porque ficou muito tempo fechado, né? Eu acho que era uma pizzaria, se eu não me engano. Era alguma coisa assim. Olha, eu vi esse ponto, foi ano passado, em abril do ano passado. A gente já estava procurando o ponto desde o ano passado, aqui em Rio Preto, e a gente não conseguia achar. Tipo assim, a gente ia ou era muito pequeno, ou era muito grande, ou era muito velho, ou era muito novo. Tipo assim, muito novo é muito caro, né? Então, assim, acabava, tipo, a gente não conseguindo encontrar o ponto ideal. Quando eu fui lá, eu me apaixonei, eu falei, gente, aqui é o lugar para ser o Ariga. Eu conseguia imaginar exatamente como que era. Tanto que tem um vídeo que, há um ano e pouco atrás, que eu ia assim com o celular falando, olha, aqui vai ser tal coisa, aqui vai ser tal coisa, aqui... Tipo assim, já tava idealizando exatamente como ia ser. E aí eu mandei esse vídeo pra minha mãe e pro meu irmão, que são meus sócios, e eles falaram assim, Fernanda... Meu, nem pensar. Esse lugar tá muito velho. Tipo assim, esse lugar tá muito... Vai ter que reformar muito, vai gastar muito dinheiro. Nem pensar. Esquece. Eu falei, tá bom. Eu tinha gostado, mas tá bom. E a gente continuou procurando mais um ano. E quando foi esse ano, a gente voltou... minha mãe foi mostrar um outro ponto. E ela gostou muito. Eu falei, mãe, esse ponto tá tão acabado quanto o outro. Sim. Se for pra fechar esse, vamos comigo ver de novo da pizzaria? Aí ela, tá bom, vamos. Aí a gente foi lá, ela amou. Então, assim, eu fiquei um ano meio que mentalizando que ia ser naquele lugar, porque eu tinha gostado muito. E aí foi isso, a gente conseguiu fazer um contrato legal pra reformar tudo e fazer um negócio bem legal. E ficou lindo, né? Todo mundo amou. Tá muito lindo. Quem não conhece ainda, vou dar a dica pra você. É na Voluntários, esquina com o posto de gasolina. E ali é sensacional. O Lázaro tá mandando um alôzinho aqui também no nosso chat, o Renan Buca, a doutora Bruna Almeida, que é a nossa patrocinadora aqui lá da BTO. Beijo pra você, Fernanda, que história incrível. Que legal, né? O pessoal que já tá acompanhando a gente aqui. E eu tinha colocado também umas caixinhas de perguntas, né? Pro pessoal poder já mandar um alô aqui pra gente e poder falar alguma coisa. A Juliana, ela tá aqui, ó. Como que é administrar a vida de mãe e empresária? Me conte esse segredo. Ai, meu Deus, não é fácil, porque eu falo assim, quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Então a gente sempre fica achando que a gente deveria passar mais tempo, ou poderia fazer melhor, ou que não fez alguma coisa direito, sabe? Mas eu falo assim, tudo na vida a gente tem duas escolhas, ou a gente olha pelo lado bom, ou a gente olha pelo lado ruim. Então, empreender me possibilita dar uma vida melhor para minha filha, que é realmente o que eu quero para minha filha, né? Poder proporcionar muita coisa para ela e poder fazer ela uma pessoa de sucesso também. Então, eu acho que ela vendo, igual eu vi minha mãe empreendendo, correndo atrás, vai fazer toda a diferença no futuro dela. Então, ela vai olhar para minha mãe e falar, nossa,
eu admiro ela, olha tudo que ela fez, então eu quero muito ser essa pessoa pra ela. E não é fácil, porque onde eu vou, ela tá atrás, então ela vive no aeroporto comigo, viajando, porque ela ainda amamenta, então ela tá só amamentando, não consigo deixar ela ainda. E nem quero também, mas é isso, eu tenho que dividir muito bem meu tempo. E hoje, assim, o que eu tenho muito na minha cabeça, o momento que eu tô com a minha filha, eu tenho o melhor momento possível ali de qualidade. Então, eu aproveito ela, deixo o celular de lado, não fico no celular, eu fico, tipo assim, com ela. Por isso as pessoas falam, nossa, Fernanda, você não me responde. Eu falo, gente, quando eu tô com a minha filha, tipo, o mundo pode cair, que eu tô ali aproveitando e curtindo ela, sabe, o momento. E quando eu tô trabalhando, eu dou o meu melhor pra que o momento que eu trabalhe, seja 1 hora, 2 horas ali, naquele momento, eu consiga focar pra conseguir produzir o máximo possível pra mim voltar a estar com ela de novo mais rápido, sabe? Sensacional. Ó, inclusive nós temos um patrocinador aqui, que ele é também um cliente fiel de vocês, que é o Marcão Imports. Ah, nossa, super! O Marcão é ele super foi na cliente. inauguração do novo restaurante. Então, pra você que precisa de produtos Apple aí, ó, procure o Marcão Import. Gente, agora é aquele presentão de Natal, tá? Pra você trocar o seu telefone, pra você comprar. Ah, e lá no Marcão tem uma máquina, tem um equipamento, que se você trincou alguma coisinha no seu iPhone, ele tem essa máquina que consegue, você não precisa trocar tudo a tela. Mentira! Ele faz um trabalho de reparo incrível, tá? Caraca, bom Tem uma saber. passadinha. Marcão Imports RP para você saber das novidades. Com a gente por aqui também o Mercadão Agropet, com preço bom ninguém compete. São 8 lojas, 6 aqui em São José do Rio Preto, tá? Tem ainda em Ibirá e em Badibacite. Para você que precisa de produtos veterinários, para você que precisa da banho e tosa, para você que precisa tudo aquilo que leva aí o seu animalzinho, tem a marca Mercadão Agropet, tá bom? 8 lojas, sempre para melhor atender você. Interessências, que é do nosso amigo Denelson, é o lugar mais perfumado aqui de Rio Preto, para você que quer presentear, inclusive aquelas fragrâncias as mais caras, aquelas que todo mundo gosta, na Interessência você encontra por um preço bem bacana. @Interessências, você vai direto também no interessências.com.br. Com a gente por aqui também a Tiflow, que é a loja que, a marca que veste os artistas, tá bom? Para você que procura aquele presente especial também nesse final de ano, vai lá no Iguatemi. Você pode ir no @usetiflow para você comprar diretamente também, ou então @Tiflow Iguatemi Rio Preto. Cara, as melhores marcas, nós fizemos um no ar com a Tiflow e vem aí ainda mais um no ar o mês que vem, que nós vamos fazer, vai ter um cantor famoso que vai estar passando por aqui, a gente vai trocar ideia, vai ser muito bacana, tá? Então, Tiflow com a gente por aqui também. 2 recadinhos aqui, primeiro da Casa de Carnes Roseiral, tá? Final de ano chegando, para você que vai receber os seus familiares, vai receber os seus amigos, vai receber parentes e tudo mais, cara, não precisa ficar naquela correria para você cozinhar, tá? A Casa de Carnes Roseiral tem os melhores assados, tudo preparado para você, preço especial e o mais bacana, tá? Sempre com aquela qualidade que o pessoal já tem há mais de 40 anos. É a credibilidade do açougue do Abel. @Casa de Carnes Roseiral, já entra em contato também, fica na Major Léo Lerro 1120, próximo da Igreja São Judas, tá bom? Casa de Carnes Roseiral, o melhor Natal para você, com certeza. Pra gente fechar essa parte, quero falar para você que você recebeu essa caneca de presente da Interessências, da Encantar e Mimos, a Encantar e Mimos Afetivos, que tá junto com a gente, que é da Fernandinha também, né, a sua xará, e, cara, é aquele presente especial, aquela cesta especial para você presentear neste Natal, e olha, tem muita coisa gostosa que ela tá fazendo, vai lá no Encantar e Mimos, tá bom? @Encantar e Mimos, para você saber das novidades também. Encantar, que é sensacional. Um beijão pra Fernandinha, pra Renatinha e para todo o pessoal que tá junto com a gente, tá bom? Fernanda, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente estava falando sobre o trailer, mas aí, de repente, você muda, né? E você já parte para um espaço físico, não é isso? Isso. É uma mudança muito grande, porque, o trailer você poderia ir para todo e qualquer lugar, e o espaço físico as pessoas teriam que ir até onde você estava. Como que foi essa transição? Olha, realmente é isso. É bem difícil. Mas, assim, é uma coisa que eu acho bem legal. Quando a gente foi pro espaço físico,
a gente já tinha uma clientela, já era bem falado na cidade, já tinha construído ali um legado. Então, as pessoas já falavam do Ariga diferente, então já era conhecido. Muitas pessoas, quando querem começar a empreender, elas já vão lá, pegam um empréstimo no banco, investe 500 mil, ou pega tudo que tem, ou vende uma casa, ou pega um dinheiro emprestado, investe tudo num espaço e às vezes não tem conhecimento, não tem know-how para fazer dar certo. Então, por isso que muitas coisas abrem e fecham. Quando eu fui para o espaço físico, já tinha muitos clientes, já tinha muitas pessoas que gostavam, já tinha um Instagram engajado, já tinha a marca feita. Então, eu acho que foi, assim, um passo que a gente deu no momento certo, na hora certa. Não foi, assim, uma loucura, sabe? Então, eu falo muito isso para quem quer começar a empreender. Você consegue começar e começa com pouco que você tem. Então eu vou começar dentro da minha casa, vou criar uma marca, vou começar a trabalhar, faz um trabalho bem feito e pega o que você ganha e reinveste. Sim. Não precisa fazer uma loucura de pegar dinheiro emprestado, de fazer dívida, porque você começar um negócio com dívida, com pegar dinheiro emprestado, você já começa com aquela pressão de, tipo, tem que dar certo, tem que fazer dar certo. Então, assim, foi no momento certo. E eu tava louca pra ir pro espaço físico. Por quê? O problema do food truck, eu até falei aquela hora, né? Tipo, eu não fazia ideia do que era. Você não tem estoque. Sim. Então, tipo, tinha que ir no mercado todos os dias. Aí depois que a gente começou a fazer os eventos, eu parei no espaço físico. Era ali no Parque do Povo Imprudente, que é um parque, assim, né? Acho que tem tipo um parque aqui também, assim, tem. né? Que é aberto, assim. Então era parado, mas assim, eu não tinha freezer, eu não tinha geladeira, então eu tinha que comprar todo dia produto de pouquinho em pouquinho, que é muito mais caro do que você comprar um fardo. Então não tinha estoque, não tinha lugar pra fazer as coisas, minha fritadeira era muito pequena. Então assim, eu já tava pequeno. Então eu acho muito importante isso, a gente explorar o máximo que a gente pode com o que a gente tem antes de a gente dar o próximo passo. Então foi isso, a gente já tinha bastante clientela. Quando fomos pro espaço físico maior, era quando precisávamos, sabe? Então eu sempre sou muito pé no chão com tudo que eu vou fazer. E uma coisa muito importante também, que diferente de outros ramos em relação a restaurante, a comida japonesa tem que ter um cuidado muito especial. Exatamente, né? É tudo muito fresco, muito perecível, as coisas estragam muito fácil, né? Diferente, por exemplo, um hambúrguer que você congela lá, não, salmão fresco, você não pode fazer isso. Então, assim, realmente era muito difícil, assim, passávamos por muita dificuldade de perca de produto. Por exemplo, a gente vai lá, comprava um produto pra hoje, aí chovia, não dava ninguém. Aí, tipo, perdia tudo. Nossa. Então, era bem complicado. Quando a gente foi pro espaço físico, foi, assim, a melhor coisa que aconteceu na vida. Depois, nunca mais quis ter food truck. Eu falei, coloquei pra vender, leva embora. E, quando você já tava lá, você já viu o espaço físico pronto, o Ariga pronto, funcionando, você já tinha essa ideia de ir pra outros lugares, de fazer essa expansão ou não? Olha, eu sempre sonhei grande. Sim. Mas eu não fazia ideia que seria isso, assim, sabe? Hoje, teve uma virada de chave na minha vida onde eu entendi qual era a chave do sucesso, que eu iria alcançar os próximos níveis. Mas no primeiro Ariga, ali naquele momento, eu não tinha ideia. No início era muito assim, eu fazia e olhava o próximo passo. Eu fazia e olhava o próximo passo, depois de feito, né, sabe? Aquilo bem pé no chão. Hoje, eu já consigo enxergar o meu futuro daqui 10 anos. Mas naquela época ainda não. Mas era muito grande, era, tipo, hoje é pequeno, mas na época eu olhava aquilo, era muito grande. Eu que tava no food truck, no negocinho ali que entrava um, tinha que sair outro e ficava todo mundo ali meio apertadinho, assim, sabe? E como surgiu o MasterChef na sua vida? E o MasterChef sempre foi um sonho. Eu tinha muita, muita, muita vontade de participar, porque eu sou muito fã do programa. Mas eu achava que não podia por ter restaurante, né? Porque senão eu teria que entrar no MasterChef profissionais. Eu não era profissional da área, né? Então, por mais que eu tinha restaurante, eu não era eu que fazia. Eu tinha chefe de cozinha. Eu era realmente empreendedora. Então, eu sempre fui empreendedora. Eu não era chefe de cozinha até o MasterChef. Mas você sabia cozinhar? Sabia, mas pouco, assim, mas sabe? Nada de fazer no eu sabia mais da comida japonesa, porque é o que eu tava ali dia a dia, então tinha que aprender pra fazer, mas eu não era chefe mesmo, então fui aprendendo ali. Então eu tinha acabado de começar mesmo. Mas eu falava assim, eu acho que eu não posso, porque tinham me falado isso uma época, e aí eu fui ler o regulamento e vi que eu poderia, que não pode se você é chefe de cozinha, se você trabalha na área, se você é monetizado por isso. E como eu sempre fui da parte administrativa, não teria problema. Aí eu falei, vou me inscrever. E aí eu me inscrevi e fui chamada. Até a ligação que eu recebi sendo chamada, eu tava aqui em Rio Preto. Olha só.
E aí eu fui chamada pro Masterchef e foi muito legal, porque realmente foi um sonho que eu realizei. E assim, eu sempre gostei da área de gastronomia. Só que minha mãe sempre falou assim, olha, a gastronomia não tem muito futuro, eu não te vejo na cozinha fechada, porque você é uma pessoa muito livre, que gosta de viajar e gosta de passear. E tipo, você ficar fechada dentro de uma cozinha, você é muito comunicativa. Minha mãe fala, não tem como você ficar fechada dentro de uma cozinha. Então você não vai ser uma boa chefe de cozinha. Aí eu falava, tá bom. Aí por isso que eu não fiz gastronomia na época. Mas meu sonho sempre foi fazer Le Cordon Bleu. Meu sonho sempre foi ser chefe de cozinha. E aí, eu entrei no Masterchef pensando que eu ganharia Le Cordon Bleu. Sim. E logo no meu ano não teve prêmio da Le Cordon Bleu. Meu Deus. Tipo assim, eu falei, meu Deus, eu entrei por causa disso. E você não sabe qual que vai ser o prêmio antes de entrar. Isso. E eu tava toda animada, toda feliz. A hora que ela falou assim, a premiação acho que, se eu não me engano, era 300 mil reais, uma coisa assim. E um curso numa outra universidade. Eu falei, gente, logo na minha vez é um curso em outra universidade. Eu falei, nossa, não acredito. Então não era pra ser. Eu entrei aqui pensando no curso, até dei uma desmotivadinha, assim, né? No momento que ela falou. Mas eu falei, Deus sabe o plano. Exatamente. Que é pra ser. E aí, acabou o Masterchef, ganhei vários seguidores por conta disso. Sim. E as marcas começaram a me procurar. Foi aí que eu comecei a me tornar influencer. E aí eu falei, gente, que legal, né? E aí eu comecei a ganhar dinheiro com isso. E aí chegou um momento que eu tava ganhando dinheiro. Eu falei, gente, hoje eu posso pagar meu curso na Le Cordon Bleu. E pronto. Entendeu? E aí eu falei, tá, então eu não ganhei, mas eu consigo pagar. E eu acho que eu já cheguei a falar isso no Instagram, mas realmente foi o dinheiro das publis, o que eu fazia, monetizava ali através depois do Masterchef. Então, Sim. Não foi o Masterchef que me deu o curso, mas o que isso gerou após o Masterchef, né? Me proporcionou que eu pudesse pagar o meu curso. Então, eu paguei meu curso, fiz o curso que era meu sonho, e foi por conta do Masterchef. Então, eu sou realmente muito grata, porque isso transformou a minha vida. E foi meu sonho. E assim, hoje em dia a internet possibilita isso. A gente é chefe de cozinha. Hoje eu sou formada, sou chefe de cozinha, me formei na Le Cordon Bleu, que é um dos melhores cursos do mundo. E eu não preciso estar dentro de uma cozinha. Sim. Sabe? Eu posso ser outra coisa. E antigamente, né, a visão que a mãe tinha, hoje eu entendo. É porque antigamente você fazia uma faculdade, você tinha que seguir ali carreira e ficava o resto da vida naquilo, né? Então hoje eu uso meu conhecimento de outra forma pra aplicar nos restaurantes, pra fazer receitas e tudo mais, compartilhar no Instagram, e não preciso estar dentro da cozinha. Pra você ter uma ideia, é como se você estivesse fazendo direito, por exemplo, em Harvard, tá? Isso. Mas guardadas as devidas proporções, é isso quando você quando você se torna, né? Quando você conquista ser chefe na Le Cordon. Outra coisa importante que eu queria te perguntar, uma curiosidade. Lá você tem que agradar os chefes, você tem que passar. De quem você tinha mais medo ali? Era do Fogaça, que era mais bravão ou não? Acho que da Paola. Gente, a Paola acaba com a pessoa, tipo assim, meu Deus do céu. Na hora que ela falou da massa do tartar que Nossa tava fazendo. Senhora. Não, a Paola dava medo demais, assim, ela acabava mesmo, você ficava no chão, meu Deus do céu, eu sou isso mesmo. E eu sei que são, assim, tempos diferentes, né? Mas o que é mais complicado? Você, por exemplo, está sendo julgado ali por aqueles 3, ou você tá lá no Ariga e de repente você vê o pessoal receber o prato e comer, assim, qual que te dá mais... Ai, gente, eu não sei, eu acho, que assim, o que acontece com o Masterchef é um programa de televisão. Sim. E ali é muita pressão, assim, tipo, no momento. Então, assim, a perna realmente chega a bambear. Porque você fala, gente, o Brasil inteiro tá vendo isso. E, assim, dentro do meu restaurante, hoje, eu tenho toda a estrutura. Eu sei o tempo de produção, já sei o que vai ser preparado. Então, assim, é diferente você cozinhar no restaurante ou na sua casa e do Masterchef. Ali você não sabe o que você vai cozinhar, você não controla o tempo, você tem aquele tempo. Então, por exemplo... Às vezes, o tempo que você tem para produzir não seria o tempo que você produziria dentro de um restaurante ou na sua casa. Sim. Então, você tem que fazer, por exemplo, uma torta que demoraria 1h30 na receita em 50 minutos. Então, assim, é um negócio muito difícil. Até hoje, eu sendo formada chefe, eu sei que tem coisas que não são possíveis ali. Então, no programa é feito meio que pra dar errado. Então, e o complicado é que como é um reality meio que não é ao vivo, assim, né? Vocês exatamente. gravam.
Então, você não sabe mais ou menos o tempo, quer dizer, 1 minuto é 1 minuto, tudo certinho Sim, e tal. sim. Mas assim... Você perde a noção, né, do tempo. É muito louco isso. E é isso que acontece. Lá é muita pressão, sabe? Tipo, é muita coisa. E você não sabe onde ficam as coisas. Então, tipo assim, fica longe. Aí você tem que pegar os produtos em 1 minuto. Então, tipo assim, na realidade, não é assim no restaurante. Eu tô lá fazendo um prato. Se acabou tal coisa, eu vou lá no estoque e pego tal coisa. Lá não. Então, assim, Olha tudo... que fala mercado, nossa. É, tipo, tudo fora do seu controle. Então, você não consegue controlar muitas coisas, né, que acontecem. E às vezes você tá fazendo a prova e do nada tem uma coisa que acontece. Então, ou que chama a tua atenção, você tem que parar. Então, assim... É muito difícil. Aquilo ali é mais o psicológico, inteligência emocional do que você cozinhar bem, pra falar a verdade. Porque ali não tem você cozinhar bem. Eu acho que deve ter sido uma experiência, assim, fora do comum, né? Porque pra quem gosta, igual você que sempre correu atrás, era um sonho seu estar ali, né? Sim, nossa, não, é uma experiência incrível. Assim, eu lembro até hoje do dia que eu entrei lá no programa, a emoção de estar ali. E assim, pra mim o MasterChef foi uma coisa... um divisor de águas, porque naquele momento eu entendi que eu iria chegar aonde eu quisesse. Porque antes disso, você vai lá, olha o programa, nosso Masterchef é muito legal, que sonho, nossa, eu gosto muito do programa. Mas aí, tipo assim, se eu não me inscrevesse, eu nunca iria. Como, né? E tem gente que faz isso, eu quero ficar rico, mas eu não trabalho. Sim. Eu quero participar de um programa, mas eu nunca me inscrevo. Eu quero ganhar um sorteio do shopping, mas eu não coloquei o papel. Então, assim, eu falei, se eu nunca tivesse me inscrito, eu nunca teria ido. Então, eu dei o primeiro passo e deu certo. Sabe? Então, foi muito isso, assim, tudo que você pode, é muito clichê isso, mas é verdade, tudo que você pode sonhar, que você quer, você consegue alcançar, mas você tem que fazer alguma coisa, né? Nada cai do céu, e pra mim foi isso, Masterchef. Eu sempre quis fazer Le Cordon Bleu, pra mim foi um caminho e deu certo, sabe? Eu fui, corri atrás, trabalhei, consegui pagar meu curso, mas foi exatamente isso. Hoje eu tenho certeza que qualquer coisa que eu queira, nada é impossível pra mim. Quando a gente começou aqui, você falou que você estava pegando as jabuticabas para poder vender, né? E hoje, depois você foi fazendo essa parte de empreender. E hoje você não tem só o restaurante, né? Hoje, onde a gente pode encontrar a assinatura da Fernanda Lee? Nossa, em vários lugares. Eu tenho, além dos restaurantes, da marca, Ariga, né? Eu também tenho uma cafeteria em Prudente, que é o Grão Seleto. Sim. Que foi um dos meus primeiros negócios, então até hoje, então é uma coisa que já tem história e graças a Deus dá muito certo. E aí depois, a partir dos restaurantes, começou a surgir a oportunidade de fazer o marketing. Então eu não encontrava uma agência que trabalhava da forma que eu queria trabalhar. E aí, como começou a expandir, eu comecei a criar uma equipe para fazer o marketing interno, né, dos restaurantes. E aí eu falei, nossa, tá dando super certo. E as pessoas começaram a elogiar muito. Nossa, quem que faz? Qual agência que é? Me indica, tal. E aí eu peguei e falei, olha, sou eu mesma que faço. Então você não faz o meu? Aí eu peguei e falei, faço. Se eu faço de 5, faço de 6, faço 6, faço de 7. Já tenho uma equipe lá contratada. E aí eu comecei a pegar umas pessoas de fora. E aí eu entendi, hoje eu entendo que a agência, pra mim, realmente é onde eu cumpro o meu propósito. Porque eu tô em contato com vários empreendedores, até alguns que estão começando. Sim. E aí eu tenho a oportunidade de ajudar a pessoa a também alcançar o sucesso. Então, assim, algumas coisas eu falo, olha, eu já estive no seu lugar, foi assim que eu fiz. Então, praticamente nos meus clientes eu dou uma consultoria também, né? Porque eu tô ali no dia a dia. Então, pra mim, a agência é uma forma concreta de ajudar outras pessoas a terem sucesso e alcançar o que eles querem também, né? Então, eu acho que pra mim, a agência é muito realização. Então, tem agência, tem o Ariga, que tá em Araçatuba, em Prudente e aqui em São José. E a cafeteria, é isso. Mandar um abraço pro Gemada, que ele tá assistindo a gente também aqui, a Juliana, também quem mais aqui? O Bernardo, né? Meu esposo. Tá aqui por aqui. Inclusive, já nós vamos contar a história dos dois aqui, porque é uma história também muito interessante, viu? É mais uma daquelas coisas que a gente fala assim, meu Deus do céu, como que pode, né? Deixa eu mandar um abraço aqui pro Rogério Simão, que é o arte finalista, o cara que cuida das nossas artes. Mandar um abraço especial pra ele, tá sempre junto com a gente, tá bom? Então, troca uma ideia com o Rogério se você estiver querendo fazer uma arte diferente pra
para você, um logotipo, alguma coisa nesse sentido, ou então você vai na agência também aqui da nossa querida Fernanda, tá bom? Maridon Burger House, gente, é a hamburgueria mais premiada da cidade. Lá você encontra a carne é Angus feita na parrilha, tá? E tem sempre alguma coisa diferente, sempre um prato especial, também tem umas porções, e o mais legal também é que nesse final de semana vai ter carne defumada, tá? Vai lá no @Maridon Burger para você conhecer um pouco mais do trabalho, que é sensacional, é incrível. Você gosta de farofa? Você vai receber um kit da farofa da Nega de presente. Nossa, parece que você sabe. Porque as pessoas me zoam até, porque eu sou muito farofeira. Eu como farofa com tudo. Nossa. Tipo, só não com comida japonesa. Porque não tem... Porque não faz muito sentido. Mas tirando isso, o meu almoço tem farofa todo dia. Nossa, sério. Não sei se você já conhecia. Essa é a farofa da Nega. São 5 sabores, tá? Você vai receber o kit com todos. Que delícia. Tem a tradicional, tem a de banana, tem a de limão, tem a caipira e tem a picante, tá? E é considerado um dos melhores acompanhamentos do Brasil. Se você não tem a farofa da Nega aí para você revender, vai lá no farofadanega.com.br ou então já marca @farofa da Nega para você conhecer. Show. Que é sensacional, tá bom? E também mandar um abraço aqui pro pessoal da Mariner Calçados. A Mariner que tá com promoção especial nesse final de ano para você presentear quem você ama. Os melhores calçados, são 2 lojas em Rio Preto, vai lá no @Mariner Rio Preto. Cara, você vai encontrar tudo, tá? Se você precisa de um calçado para você passear, se você precisa de um calçado para você trabalhar, tudo confortável, diretamente de Franca, com tudo aquilo que você precisa e modelos exclusivos que só a Mariner tem. Lá você vai encontrar também polos, tá bom? Hoje eu tô com uma polo da Mariner e tem também bermudas e muita coisa bacana, tá? Moda masculina e feminina, no caso calçados masculino e feminino, você encontra na Mariner, 2 lojas aqui em Rio Preto, vai lá no @Mariner para você saber. E o Fernandão Bebidas, que é o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região, é no Fernandão, é nosso patrocinador, é o que banca todas as nossas bebidas também aqui dos episódios do Noir, tá? Tem um aplicativo, com o aplicativo do Fernandão é mais fácil para você comprar, chega rapidinho e para você que tá precisando de bebida aí do seu, você tem um bar, você tem um armazém, tem um comércio, tem um restaurante, você procura o Fernandão, que você vai encontrar sempre o melhor preço lá no Fernandão Bebidas. A gente tem aquela nossa caixinha de perguntas, né? Nós temos aqui a nossa querida Isabela, ela tá perguntando qual prato você mais gosta de cozinhar. Olha, é difícil, mas, assim, acho que o pessoal mais gosta que eu cozinho, que é sempre, sabe aquele prato que é só caro, todo mundo olha e fala assim, eu olhei pra Fernanda, eu cozinhei esse. É o camarão internacional. Camarão internacional. E o pessoal, eu não posso comer camarão porque eu sou alérgico. Não acredito. Nossa, é muito gostoso. Descobri da pior maneira possível. Imagina, meu Deus do céu. Mas deu tudo certo. Mas aqui o André e a Maria é a maior. Mas assim, eu cozinho de tudo. Eu gosto muito de fazer coisas diferentes. Então, assim, se mandar eu fazer um arroz, feijão, eu faço. Mas não é o que eu gosto. Então, às vezes eu vou fazer um almoço, eu vou lá e faço macarrão trufado, sabe? Tipo, eu gosto muito de fazer. E às vezes eu faço com o que tem na geladeira. Esses dias minha cunhada foi em casa e aí ela foi do nada. E aí eu peguei e fiz com o que tinha na geladeira, fiz umas coisas lá. Ela falou assim, Fernando, você fez isso com o que tem na geladeira? Se fosse na minha geladeira, meu Deus, não ia sair nada. Mas eu gosto muito de fazer coisas diferentes, assim, de tudo. Fazer coisas até que eu nunca tinha feito, sabe? Mas eu gosto muito de peixe, frutos do mar. É o que eu mais gosto mesmo de cozinhar. Nossa, eu tenho muita vontade de comer camarão, mas é uma das coisas que não posso. Não corre esse risco, pelo amor de Deus. Viajando com o Jaque, mandou pra você que pretende abrir restaurante em São Paulo? Olha, no momento não tenho ainda esses planos, mas eu não falo que não, sabe? Eu acho que eu nunca digo nunca pra nada. Mas no momento não, eu quero continuar pelo interior aqui, até São Paulo. São Paulo interior mesmo, sim. Ribeirão, tudo mais, a gente tem muita vontade. Mas São Paulo capital, assim, tem muito restaurante em São Paulo, muitos restaurantes bons. E o que eu vejo em São Paulo é muito a questão de mão de obra, é muito difícil, sabe? Então, porque como tem muito restaurante, a pessoa sai do seu restaurante e vai trabalhar em outro, e aí acaba tendo um giro muito grande, é o que eu escuto, assim. Então, eu quero crescer mais no interior e uma hora eu vou chegar na capital, né? Não vai ter como. O Wellington tá perguntando se existe alguma possibilidade, quem sabe algum dia em Rio Preto, a gente ter um grão seleto. Olha, já não é uma coisa descartável, não. Muita gente já me perguntou isso e quem sabe, sim. Acho que dá sim, hein? Você tava falando o prato que você gosta de fazer, mas agora aqui o pessoal tá perguntando qual que é a sua comida favorita. Se tem algum prato especial. Olha, é muito difícil, mas eu gosto muito... Nossa, eu gosto muito de comida italiana. Gosto muito de macarrão, assim, sabe? Massa. Não como tanto,
Porque senão, né, não dá pra comer todo dia. Mas eu amo massa e amo muito comida japonesa. Mas, tipo assim, eu gosto muito de comida japonesa. Sabe aquelas, tipo, quente? Shogayaki, lamen, eu gosto muito. Até hoje eu fiz uma receita de lamen lá no Ariga e coloquei no rodízio. Ó. Mas eu gosto muito de comida quente. Eu sei que não é o que o pessoal mais prefere Sim, no sim. restaurante, né? Então, tipo, isso é uma outra coisa. Então, tem outro ponto aí, dicas pros empreendedores. Tem gente que vai lá e abre o restaurante e quer cozinhar só o que a pessoa gosta. Entendi. Eu vou fazer um negócio que eu gosto. Minha mãe comeu e é muito bom. Meu marido gosta disso, eu vou cozinhar isso. Ou uma loja vende roupa só do seu estilo. E não Sim. tem como. Às vezes o que você gosta não é o que O vende, público é o que o amplo, público né? quer, entendeu? Então, assim, eu amo lamen, é a comida preferida. E até hoje não tinha lamen no meu restaurante, porque eu sei que as pessoas, ainda mais em Rio Preto, que é muito quente. Quem Nossa vai comer um Senhora. lamen quente, Sim. né? Mas hoje eu coloquei pra testar e pode ser que saia do cardápio. Mas é uma coisa que eu amo e não tem como, tipo, eu vender lamen numa cidade quente. Então, assim, a gente tem que muito olhar o público, o que o público quer, não só o que a gente quer vender. Então, muita coisa dá errado porque a pessoa vai lá, tipo, eu gosto de tal estilo de roupa. Então, na minha loja vai ter só tal estilo, mas não é o que a maioria gosta, né? Então, tem que ter variedades e também escutar o público, né? O que o público quer comer. Ó, hoje você tá... Antigamente o pessoal tinha um olhar meio diferente para quem fazia a tal da influência, porque era muita troca, né, de coisas. Era uma permuta para aqui, permuta para lá, mas aí você viu que era a chance de você ganhar dinheiro, que inclusive você conseguiu se formar, conseguiu fazer um monte de coisa em cima disso. Aqui a gente não tem problema nenhum, então você pode falar as marcas, por exemplo, que o pessoal pode acompanhar e ver as marcas mais famosas, aquelas que realmente estão junto com você, que agregaram, né, vamos dizer assim, a marca dela, o valor dela, a assinatura e a marca, porque hoje Fernanda Lee é uma marca. Exatamente. Não, já tiveram muitas marcas que trabalharam e confiaram. E as marcas grandes são cada vez mais, como fala, investindo Sim. em influencers e até influencers pequenos. Porque perto de outros influencers de milhões, né? A gente é um influencer pequeno, mas as marcas querem isso. Porque o influencer pequeno tem uma conversão maior, né? Porque o público acompanha ali e, tipo, sente amigo, sente próximo, diferente de um influencer grande que, assim, alcança muito mais pessoas. Então, depende do que a marca quer, né? Se ela quer alcance, ela tem que ser um influencer maior, mas às vezes ela quer conversão, é um influencer menor. E eu já tive a oportunidade de trabalhar com muitas marcas como Toyota, Cicobi, fiz uma parceria muito longa com eles. Mais instituição financeira também, já trabalhei com Santander. Tá claro, né? Com a Claro. Nossa, muito... Mufato, super. O Mufato tá sempre comigo. Já tem alguns anos que eles Inclusive, agora teve uma nova investem. loja que teve, né? Inaugurada, que você participou lá. Sim, fiz uma live com eles. Mas assim, gente, eles estão inaugurando loja toda semana. Toda semana. Meu marido fala assim, o Bernardo, nossa, amor, o Mufato abriu outra loja hoje. Aí passa 2 dias, o Mufato abriu outra loja. Tipo, eles estão crescendo muito mesmo. E assim, é muito legal acompanhar. Nossa, tem muita marca mesmo. É que agora de cabeça eu não tô lembrando todas. Mas é muito legal ver o tanto que as marcas acreditam. E quando você é reconhecido por uma marca que você gosta, você fala, gente, que legal. Eles me notaram, assim. Então é Muito bom, né? muito bom. Ó, o Marcelo Guerra está com a gente aqui, ele é nosso patrocinador master aqui, é da Montana Automóveis, né? Ele tá aqui, ó, muito boa a história. No meu caso, estou empreendendo, né? Aprendendo a ferver o leite. E detalhe, né? Na chaleira, apitando e quase sempre tá derramando. Ou seja, né? Ele tá naquela correria. E o Marcelo também tem uma história muito interessante, a gente já trouxe ele aqui, porque ele é a mesma coisa de você. Além de querer ter o esforço, aquela vontade, ele estudou para isso, Show. né? Então é isso, você precisa estudar, entendeu? O Exatamente. Marcelo hoje, ele sabe cada parafuso de um carro, como que o carro funciona, por que o volante está aqui, como que você deve sentar, como que você deve colocar o seu pé, como que você deve... Então, assim, são detalhes que fazem toda a diferença quando você vai vender um veículo e a mesma coisa acontece o que você fez, né? Exatamente isso. Eu falo assim, a gente toma as melhores decisões baseadas no conhecimento que a gente tem. Então, assim, a melhor decisão que você vai tomar hoje é baseada no seu conhecimento. Então, se você tem pouco conhecimento, as suas decisões vão ser não tão boas. Agora, quanto mais conhecimento a gente busca, mais a gente vai aprender para tomar decisões melhores, né? Então, conhecimento para mim é uma coisa que eu invisto muito, muito mesmo, assim, tá nos maiores cursos, melhores mentores e fazer tudo que eu posso. Então, acho que isso que me fez ir pro próximo nível. Inclusive, nós vamos falar sobre esse assunto, mas
antes, porém, temos aqui a Amanda falando aqui, ó. Eu sou a cunhada e é verdade, viu? Ela faz mágica com o que tem dentro da geladeira. É verdade. Ó, por falar em cursos, né? Hoje em dia todo mundo tá procurando fazer uma mentoria, todo mundo tá querendo virar essa chave, querendo aprender as coisas, né? Porque não tem como, senão você vai ficar para trás e não vai fazer nada. Você ganhou um brinde especial em um dos cursos que você fez. Que foi o seu esposo. Eu já tava ganhando um brinde agora. Que foi o seu esposo. Você conheceu ele num curso. Como que foi isso? Foi meu maravilhoso esposo, meu marido, que eu sou apaixonada. Deus me presenteou com ele. Mas foi assim, foi o curso que realmente mudou muita coisa na minha vida. Minha vida mudou quando eu conheci a inteligência emocional, né? Não é papo de coach, é realmente a verdade. Quando a gente tem acesso à inteligência emocional, tipo, vira toda a chave. Porque a gente aprende realmente a usar as emoções certas no momento certo e na intensidade certa. E eu não sabia disso, eu tava totalmente numa vida que eu, tipo, trabalhava muito, não tinha tempo de qualidade, eu vivia realmente o trabalho, não tinha amigos porque eu trabalhava demais, não tinha saúde mental, nenhum tipo de saúde. E eu fui buscar um curso que foi o Método CIS do Paulo Vieira. E aí, chegando lá no Método CIS, 8.000 pessoas. Não é fácil, não. É muita gente. Muita gente. E eu fui sozinha, porque eu chamei todo mundo pra ir e ninguém quis ir comigo. Tipo assim, chamei, eu vou. Aí chegava na hora, chegou na semana, não tive um problema, não pude ir. Aí eu chamava outra pessoa, mas era pra ser dessa forma. E aí eu cheguei lá no Método CIS, 8.000 pessoas, pensa, tipo, muita gente. E eu cheguei atrasada. E aí eu olhava, eu não achava um lugar pra sentar. E aí são assim, 1.000 pessoas, tipo assim, um bloco de cadeiras com 1.000 pessoas, aí um corredor. Aí outro bloco de cadeira com 1.000 pessoas. Então, assim, são vários blocos. E eu entrei no primeiro bloco, andei até lá na frente, não achei lugar. Aí eu voltei. Aí eu fui no segundo bloco, andei até lá na frente, não achei lugar. Quando eu cheguei na fileira do meio, eu já tava desesperada. Falei, gente, não tem um lugar. Como assim? Né? Lotou e não tem um lugar pra mim sentar. Fui até lá na frente, não achei um lugar. Na hora que eu tô voltando, tá o Bernardo, que eu não conhecia ele, com uma mochila do lado da cadeira. Segurando pra alguém, será? Segurando pra alguém. A pessoa lá, né, se achando lá, segurando. Aí eu olhei pra ele, eu já tava sem esperança de achar um lugar. Eu falei, moço, tem alguém aqui nessa cadeira? Aí ele, ai, nossa, não, desculpa. Foi sem querer que eu coloquei a mochila aqui e tal. Pode sentar, tal, aquela história. Aí sentei do lado dele. E aí, durante todo o curso, era toda hora, tipo assim, olha a pessoa que tá do seu lado e fala tal coisa. Sabe aquele negócio? Tipo, compartilha com a pessoa tal coisa. E a gente começou a compartilhar a vida, assim. E desde aquele dia, então, a gente, tipo, praticamente não separou mais, sabe? A gente se conheceu. E foi muito importante a gente ter se conhecido nesse curso. Porque nosso relacionamento foi totalmente diferente, né? Porque a gente transformou, curou muitas feridas. A gente conseguiu fazer um planejamento juntos e, assim, hoje eu também tô onde eu tô por conta dele, porque ele é uma pessoa que me motiva pra caramba, me ajuda muito em tudo, assim, sabe? Parceiro, tipo, você tem que viajar a trabalho, viaja, tô aqui, tô cuidando de casa. Ou, não, você tem que ir, não sei o que. Então, assim, ele é a pessoa que mais me motiva na vida, mais me apoia, mais me ajuda. E é muito importante. Quando a gente tem a pessoa certa do seu lado, tipo, você voa, sabe? Então, foi muito bom conhecer ele. E foi num curso. Então, assim, depois que eu contei isso, um monte de mulher começou a falar, qual que é o curso que eu quero ir nesse curso? Conhecer meu marido também. Mas vai primeiro pra você virar essa chave, né? Exatamente. E aí provavelmente vai ter. E uma coisa assim, impressionante, né? Porque ninguém quis ir com você, né? Ou ninguém podia ir. Era pra ser, né? gente. E disso tudo, gente, aí, hoje tem essa coisinha mais linda do mundo, que é a Maria, né? Exatamente. Que a gente acompanha ela nas redes sociais, a gente fica completamente apaixonado por ela, e ela já é uma mocinha. Não, e ela tem 9 meses, tá? E ela já foi no curso do Paulo Vieira de inteligência emocional. Então, assim, a minha filha nasceu indo no curso aprendendo sobre inteligência emocional. Ó, sensacional. E o Bernardo tá assistindo aqui, ó, um abraço pra você. E outra, viu? Você foi muito folgado de segurar aquela cadeira lá. Na verdade, era pra ela, já tava prontinho. Deus já tinha cochichado, já tinha assim, conspirado, ó, vai vir alguém aqui que vai sentar aqui e tal. E, pô, muito legal essa sua história. E, gente, a gente tá falando aqui, e ela tem 25 anos, viu? Tanta coisa aconteceu. Só vou falar pra vocês que ela tem só 25 anos e olha só tudo que tá acontecendo aqui, viu? Deixa eu falar da Barone Transportes, que é nossa patrocinadora também. Gente, ó, transportes de cargas fracionadas de São Paulo com seguro, tá? Isso é muito importante, é a qualidade, a credibilidade que a Barone tem pra você. Entre em contato aí pra você falar com o pessoal da Barone, 3223-4432, 3223-4432 e você vai encontrar sempre a melhor
com certeza, transportadora com a logística para sua empresa, tá bom? A gente estava falando aqui em relação a todo mundo que tá junto com a gente, que tá nos assistindo, que tá... O Márcio falou assim, hoje não vai ter nenhum sorteio aí de corte de cabelo. Não vai ter, mas você procura aqui, é só você clicar aqui na St. James pra você ir lá. Na semana que vem vai ter, tá? Quando tem mulher, a gente não faz sorteio de corte de cabelo ou barba aqui no programa. Mas, clica aqui, inclusive aproveita pra você passar. Eu vou lá semana que vem, porque eu também tô meio esquisito aqui. Então eu vou lá na St. James, tá? Barbershop pra você ir. São 2 unidades. Tem no Vivendas e você vai encontrar também no Dama, que fica ali em frente o Gaivota. Também você vai encontrar aqui os melhores veículos para você comprar, os melhores automóveis na Montana Automóveis, tá? Clica nesse QR Code aqui, cara, você vai ter veículo com procedência, qualidade, o melhor atendimento sempre e até 2 anos de garantia. Já entra em 2024 agora com um novo carro. Procure o Marcelo e toda a equipe da Montana Automóveis. E também os nossos patrocinadores master aqui, nós temos a BTO Odontologia, para você que quer colocar aquele botox. Eu fui lá outro dia para poder fazer um clareamento com nanopartículas. Nossa, que não chique. dói, é rapidinho e veio até 2, acho que é 2 cores a menos, uma coisa assim que fala, eu não sei muito bem, mas é sensacional. Temos aqui também, mandar um abraço para o nosso querido o Gleison e também o Maurício, o pessoal da QAP Armas e Munições com a gente por aqui. Para você que estava esperando, chegou a oportunidade de você tirar aí, tá bom? O seu registro. E agora são 2 unidades da QAP aqui em Rio Preto. Tem na Presidente Getúlio Vargas, tá bom? 79, lá no Tangará, e agora na Constituição 1832. Márcio Óculos tá com a sua... Você foi no seu oftalmologista, já tá com a receita, precisa de uma lente de qualidade, a melhor armação, você procura Márcio Óculos. É Márcio_Óculos, lá você encontra o melhor preço, tem sempre as melhores armações, ou até mesmo aí, né, o solzão de Rio Preto, você precisa de um óculos de sol, o Márcio tem para você também, não esqueça, tá? Márcio_Óculos. Nossa querida Fernanda, deixa eu falar aqui para você. Tínhamos mais uma perguntinha aqui da nossa caixinha de perguntas. Tá. O pessoal tava querendo saber o seguinte, qual campanha que a Maria gosta de fazer mais? Daqui a pouquinho vai aparecer, ela já faz algumas coisas, né? Mas daqui a pouquinho vai começar a aparecer um montão de coisa pra ela também. Pois é, gente. Ela, é que ela ainda não gosta de muita coisa, assim, não que eu não gosto, ela não fala, então eu não sei. Não Mas tem. assim, que a mamãe mais gosta que a Maria faça é ganhar roupinha, sapatinho, coisas assim, né, que vai ajudar nos gastos, que não são poucos. A gente tá indo aqui para nossa última parte e o pessoal tinha mandado também algumas perguntinhas aqui em relação ao chat, né? O pessoal tava falando aqui em relação à sua experiência em relação ao marketing também. Bom, você se comunica muito fácil, né? Isso com certeza ajudou muito, abriu muitas portas também. Tem gente que é um pouco mais assim, a pessoa quer fazer, ela quer correr atrás, mas ela não consegue. Ela quer se expressar e não vai. Que dica você dá para quem está desse jeito? Às vezes o cara tem um restaurante, ele tem uma empresa, ele é um empreendedor, mas ele tem vergonha de colocar a cara dele, colocar a cara da empresa, né? Eu acho que é treinamento, porque assim, eu nunca tive vergonha, tenho muita vergonha. Não, eu sempre fui mais solta, mas se eu ver os meus vídeos de 5 anos atrás, gente, era terrível. Sério, não se compara com o que eu sou hoje. E eu tenho certeza que daqui 1 ano, 2, eu vou estar melhor ainda. E a gente vai se desenvolvendo, né? E eu acho que tudo é assim, tipo, no primeiro podcast, certeza que você não tinha a habilidade que você tem hoje, né? No seu podcast. Então, acho que tudo é treinar. Então, meu marido mesmo, o Bernardo, ele morria de vergonha, não aparecia, era tipo low profile totalmente. Quando eu conheci ele, eu falei, como assim? Ele tem uma construtora. E eu falei, como que você não tem um Instagram? Ele não tinha Instagram na época. Eu conheci ele, tem uma consultora, tá? Qual que é o Instagram? Aí ele, não, eu não tenho um Instagram da construtora. Eu falei, como que você não tem Instagram da construtora? E pra mim era muito óbvio que tinha que ter, né? Ele, nossa, mas tem que ter e tal. Eu falei, nossa, pra mim eu já acho que você nem tem essa construtora. Tipo, que nem existe, né? E hoje ele é super blogueiro. Esses dias ele fez até uma publi junto comigo. O pessoal falou, nossa, ele tá muito artista. A Globo vai contratar ele. Tem que acompanhar. Exatamente. Então, assim, ele foi desenvolvendo. Ele foi uma pessoa que realmente não gostava de vídeo, não gostava de aparecer. E hoje super gosta, super aparece. É muito bom fazendo. Ele fala tranquilamente, você liga a câmera, ele sai falando. Eu acho que é isso, é treinar. E saber, eu acho muito isso, que as pessoas, elas compram de pessoas, né? Sim. Elas não compram de, uma marca tá falando. Por isso que as marcas hoje procuram pessoas pra serem a cara da pessoa.
Mas também por isso que muitos grandes empresários, grandes mesmo, assim, você vê, por exemplo, o dono do Madeiro, Wizard, a CIMED, que hoje é um super exemplo de marketing, que os donos estão aparecendo. Então, tipo assim, se a CIMED, os donos aparecem, você que é pequeno não vai aparecer, sabe? Tipo, hoje a gente tem que realmente ser a cara da marca, mostrar, as pessoas compram de histórias. Isso que eu falo, tem gente que me pergunta, você tem medo de concorrente? Eu falei, não, eu não tenho medo de concorrente. Pode surgir vários e vai surgir, aparecem todos os dias. Mas a gente tem que fazer o nosso e as pessoas compram da sua história. Então, assim, o concorrente pode ter minha mesma comida, mas a minha história é minha. Sim. E eu sei que muitos clientes vão lá por conta de mim, por causa da minha história. E a gente tem que contar a história, tem que aparecer. Se você não for o maior fã da sua marca, quem que vai ser, né? Não vai ser seu cliente. Então, assim, veste a camisa da marca, mostra, aparece. Com vergonha, sem vergonha, no início vai assim mesmo, depois dá certo, depois você vai começar a ver resultado com isso, ter mais vontade e também faça um curso, tenho muita vergonha, tenho uma dicção ruim, faz um curso, estuda, né, procura saber mais, mas é isso, vai com a cara e com a coragem que você vai melhorar um dia. Ô, Fernando, uma das outras coisas também que a gente vê que é muito difícil no Brasil é a pessoa empreender, né? Aqui é uma burocracia muito grande, parece que as pessoas não querem que você abra o seu negócio, tenha alguma coisa. Depois que você abre, principalmente em relação a restaurante, porque você vai mexer com o público, é o atendimento, né? Como que você consegue organizar isso com a sua equipe, né? Seja motivar, treinamento, como que é feito isso? Hoje mesmo eu estava fazendo treinamento com a equipe do salão. Eu acho que é muito importante a gente passar o que a gente quer. Eu acho que a cultura da empresa é o que é mais importante no negócio. Porque assim, não atende bem, mas você já ensinou o que é atender bem, às vezes a pessoa não tem nenhuma experiência na vida de atender. Então, assim, a gente tem que treinar as pessoas. Tem gente que já me perguntou, você tem um gerente para ensinar, gente, ou para indicar? É muito difícil você conseguir um gerente. Sim. Um gerente é um cargo que você tem que ensinar. Então, é você treinar, ter paciência e falar o que você quer, o que é cultura da sua empresa. Na minha empresa é assim que atende, na minha empresa não é assim que atende, senão a pessoa não vai saber. E saber que cada um é cada um. As pessoas têm as limitações dela, a história dela. Então, a gente olhar para cada um de forma individual, né? A gente saber como cada um é e para que a pessoa possa entregar ali o melhor resultado. Então, hoje mesmo a gente fez uma reunião onde tinha muitos funcionários novos que entrou por conta do novo Ariga. Tinha alguns que estavam 1 mês, 2 meses, alguns que estavam 1, 2 semanas. E eu fui lá, eu falei, tinha outros que já eram mais tempo, mais antigos, mas eu fui lá e contei. Eu falei, olha, essa é a minha história, você conhece? Tudo que eu contei pra vocês aqui hoje. Eu podia ter mandado assistir o podcast, era mais fácil. Mas falei, olha, eu comecei com 17 anos, era um food truck. E contei pra eles, porque assim, hoje, aí eles vão saber que, tipo assim, não é só ela é minha patroa que paga meu salário, que eu vou fazer. Eu falei, Sim. E esse daqui que vocês estão trabalhando, eu investi tudo que eu tinha, é meu sonho esse restaurante. Mas mais do que meu sonho, hoje vocês trabalham pra realizar o sonho de vocês. Porque se hoje eu falasse, olha, eu não vou mais pagar o salário de vocês por 3 meses, alguém ia ficar aqui? É verdade. Então, vocês estão aqui não é pelo meu sonho, é pelo sonho de vocês. É pra família de vocês, não pra minha, né? Então, coloco isso muito claro na cabeça deles. E treinar. Então, olha, é assim que atende uma mesa, é assim que você vai falar, é assim que você deixa a bandeja. E é isso que a gente tava falando de fazer o vídeo, treinar até você se tornar bom. O garçom também. E insistir nas pessoas, sabe? Hoje em dia as pessoas são muito, assim, descartáveis. Então, eu contrato a pessoa, não gosta dela, manda ela embora. Eu não, sabe? Tipo, a gente insiste na pessoa até realmente você vê que a pessoa não vai, tá bom, pode ir embora. Mas, assim, a gente insiste, a gente treina, a gente leva eles pra fazer o curso. Esse curso eu conheci meu marido, levei vários funcionários meus pra transformar a vida deles. Tudo que tem de conhecimento, tem um curso disso, a gente paga pra eles, investe na equipe, né? E é assim que a gente consegue hoje ter uma equipe muito boa, investindo bastante nela. Você estava falando também uma coisa importantíssima que você falou assim, hoje eu já consigo enxergar onde eu quero, né, aonde eu vou. É claro que depois que você passou por tudo isso aí, mais uma vez eu repito, desculpa se eu estou sendo incisivo, mas 25 anos apenas, né, fazendo tudo isso. O que a gente pode esperar ainda? O que a gente ainda pode ter essa expectativa de ver o nome da Fernanda ali, ou então, é claro, em relação ao Ariga ou às outras marcas? Eu acho que o Ariga é onde eu mais quero chegar, assim, alcançar, porque hoje é uma coisa que é muito gratificante, sabe? Hoje, antes de estar aqui, eu tava no Ariga, fiquei até das 7 até a hora de vir.
E eu passava de mesa em mesa, as pessoas olhavam e falavam assim, nossa, eu amo esse restaurante, é meu restaurante preferido, eu amo estar aqui. E receber o feedback motiva muito a gente, sabe? Tipo, que a gente trabalha tanto, tá duro. E aí, quando a gente recebe o feedback, é igual quando a gente ia levar comida no MasterChef. Vai lá levar comida e o chefe gosta, é a mesma coisa, né? Igual você falou, tipo, é muito bom. E hoje eu consigo receber muito feedback. Então, eu sei que eu tô indo no caminho certo, né? Tenho muitas coisas a melhorar. Sim. E busco melhorar todos os dias. Mas a ideia realmente é a expansão do Ariga, não só em Rio Preto, mas em outras cidades do interior de São Paulo, Paraná, Minas, né, e etc. A gente quer muito crescer com a marca, que a gente acredita muito. Então, em relação a restaurante, é isso. Eu gosto muito de diversificar, mas hoje eu entendo que eu tenho que, no momento que eu tô, focar muito nessa empresa, que é realmente o que tá dando certo. E eu quero muito conseguir ajudar outras pessoas através da minha comunicação. Então, no meu Instagram, eu quero cada vez mais conseguir falar de empreendedorismo, conseguir ensinar outras pessoas, falar como a gente conseguiu e ajudar, né? Porque eu acho que a nossa vida é assim, se a gente não colabora, não ajuda, tipo, a gente para no lugar. Então, ter essa troca pra mim é muito importante, sabe? Quanto mais pessoas eu ajudo, mais eu vou crescer. Então, é aquela reta de crescer e contribuir. Então, eu preciso contribuir mais para crescer mais, né? Então, eu vejo que compartilhando meu conhecimento é a minha forma de conseguir crescer. Então, o que eu tenho ali de plano é crescer mais e contribuir mais com as pessoas. Então, eu tô sempre disponível, sempre que eu posso, para ajudar, para estar ali dando as dicas, né? Então, é isso que podem esperar aí de mim. Ô, Fernanda, você é um fenômeno, tá bom? Parabéns aí pela sua história, né? Ai, obrigada. Uma história com tanta coisa e ainda tem muita coisa ainda pra gente ver, pra gente construir. Queria dizer que, pô, tô muito feliz, sou seu fã, né? Já te obrigada, admirava lá no MasterChef e depois acompanhando tudo que você tem feito e, pra mim, a família que você tá construindo, isso é uma coisa muito importante, mostra cada vez mais aonde você está realmente com a sua cabeça, né? Uhum. E, pô, que Deus continue abençoando, pavimentando Amém. a estrada da sua vida com muita coisa bacana. Amém. E eu queria que você ficasse aí os últimos minutos aqui agora, falasse o que você quiser, as considerações finais, mandasse beijos, abraços, Feliz Natal, ficasse à vontade. Ai, que delícia, foi muito bom, passou muito rápido, gente, essa conversa estava tão boa, passou tão rápido, mas muito obrigada pelo convite, é muito gostoso estar aqui compartilhando a história, podendo contar aí para outras pessoas, de alguma forma motivar ou ajudar, isso que eu falei hoje é meu propósito, isso até ligado com Deus mesmo, sabe? Sim. Porque eu acredito muito que quando Deus chama a gente para alguma coisa, a gente tem o dever de ir fazer, sabe? Então, onde eu posso ir para poder falar sobre a minha história, ajudar outras pessoas também a falar de Deus, porque eu acho que, assim, sem Deus não dá nada certo, sabe? Eu acho que quando eu falei pra vocês da virada de chave da minha vida, foi isso, foi entender que eu só estaria onde Deus quisesse que eu estivesse. Então, pra mim, é sempre assim, acima de tudo, é o que Ele quer pra minha vida. Então, nas minhas orações, todos os dias eu falo, Senhor, o que você quer pra minha vida? Se for da sua vontade, que aconteça. E é muito isso que acontece. Quando é da vontade de Deus, as portas abrem, começa a dar, tipo, tudo muito certo. E quando não é da vontade dele, tipo, começa a dar as coisas muito errado, e você começa a insistir e não dá certo. Eu falo, gente, não é da vontade. E aí eu vou lá e rezo, e às vezes dá tudo errado. Eu falo, gente, era pra ser assim, sabe? Então, colocar muito Deus na frente de tudo. Ser muito honesto, sabe? Eu falo, gente, você fazer pelo seu, você ser honesto, não tem quem tira isso de você, sabe? Por mais que às vezes pode ser mais difícil, mais demorado do que você, às vezes, passar a perna e fazer tal, uma hora a vida cobra e vai dar errado, sabe? Então, é isso que eu tenho de lema. E vai com fé, sabe? Tipo, porque a situação que você tá hoje pode mudar, não sei o que você está passando, ou se você está muito contente, muito feliz, mas depende de você. Então, é isso que a gente estava falando. Você pode sentar ali, ficar no TikTok o dia inteiro, ou você pode fazer alguma coisa diferente. As 24 horas que eu tenho é as mesmas que as 24 horas que você tem. E o que você faz com as 24 horas que define o que você vai ter. Então, é isso. Acorda, levanta, vai fazer o que é seu, cuida da sua saúde, cuida de você, cuida do seu emocional, vai pra igreja, contribui com as pessoas, seja honesto, ajuda, que você vai crescer e ter muito sucesso, né? É isso aí, as portas vão continuar abertas, né?
Fernanda, qualquer coisa, estamos aqui sempre no ar, tá bom? Ai, obrigada. Sucesso pra você, a gente fica muito feliz em ter não só os restaurantes aqui em Rio Preto, mas eu sei que a gente tá tendo que dividir você com um monte de cidade, com um monte Gente, de mas coisa, Rio Preto né? eu amo, assim, eu falo pro meu marido, é uma cidade que eu quero muito morar. É Legal. muito quente, não vou tem falar. Isso também. Tem isso também. Mas é muito. Nada que um ar-condicionado na sala não resolva, né? Ó, dá um abraço no seu esposo, dá um beijão na Maria, parabéns aí por toda a sua trajetória, né? A gente sabe agora o tanto que a sua mãe empreendeu no passado, o tanto que você tá empreendendo, eu acho que a Maria vem na sequência, Eu né? acho, eu espero, né? Porque tem gente que fala assim, sucesso é você deixar sucessores, né? Nada Isso. adianta uma pessoa que tem sucesso e não deixa nada. Então eu espero muito que Maria seja minha sucessora aí. Ou então, se não for no meu caminho, que seja no caminho dela de muito sucesso também. Show de bola. Gente, ó, próxima quinta-feira, tá bom? Dia 21, teremos aqui o Padre Patrick, tá? Ai, eu amo ele! Ele vai estar trocando uma ideia com a gente, vai Que estar falando, vai ser demais. muito bacana. E no dia 27, não numa quinta, vai ser numa quarta-feira, o último episódio do ano, ao vivo, vamos ter a Flavinha, que faz o Pra Acabar Comigo lá na rádio, juntamente com a Josi Dalben, Show. que é da Record aqui de São José do Rio Preto, tá bom? Um beijo para todo mundo, que Deus abençoe a todos e até semana que vem. Tchau, gente. Obrigada, foi um prazer estar aqui. Tchau, Beijo. tchau. Obrigado, viu? Deus abençoe. Amém.